3 anos de internação. Essa foi a pena aplicada aos adolescentes que, na época, tinham 17 anos, acusados de matar e estuprar Dandara. O caso ocorreu em setembro do ano passado, aqui em Divinópolis. Um ano depois, foi aplicada a sentença máxima prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, 3 anos de internação. Eu converso agora com o promotor responsável pelo caso, doutor Carlos. Doutor Carlos, que foi apurado ao longo desse um ano? O que aconteceu com a Dandara? É um caso muito triste. Uma jovem, né, uma moça que já teve uma juventude difícil e morreu aí estuprada, depois assassinada, um feminicídio duplamente qualificado e o corpo dela ainda foi vilipendiado também por dois adolescentes que foram, né, foi a eles aplicada a medida máxima que a nossa lei permite, 3 anos, que é uma pena ridícula diante da gravidade desse fato, né? Acho que esse fato aí expõe a fragilidade, necessidade, atualização do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso é um histórico também de violência que traz, né. A Dandara, ela tinha um relacionamento com um desses suspeitos e ao longo desse período havia um histórico de violência também? Sim, isso ficou comprovado nos autos, inclusive a polícia fez um trabalho excelente na investigação desses fatos, depois o processo também andou de maneira regular, né, e atingimos aí o resultado previsto em lei. Só que o que a lei prevê para esses casos, assim, com todo respeito, no meu entendimento, é fraquíssimo, e não sou só eu que acho isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito boa, realmente é uma lei de primeiro mundo, em quase tudo, mas ela peca gravemente na parte dos atos infracionais, que são os delitos, os crimes, quando praticados por menores de 18 anos de idade, né. O máximo que se pode aplicar, independente da quantidade de homicídio, de tráfico, de roubo, de estupro, é 3 anos de internação. E a pessoa nem fica normalmente esses 3 anos, porque tem uma, revisão a cada 3 meses, e pode sair bem antes do que isso, né. Esses suspeitos, eles também têm outros históricos de crimes praticados também. Se eles fossem condenados como adultos, qual que seria a pena? Eu não cheguei a fazer esse cálculo exato, mas com certeza seria muito, muito maior. Só contando o feminicídio duplamente qualificado, eles iam pegar mais de 20 anos, né. E o estupro, né, pelo menos 8 anos. Isso eu estou calculando aqui por alto, com certeza tem mais do que isso, não, nem fiz as contas aí do vilipêndio ao cadáver e outras agravantes, mas o fato é que é totalmente desproporcional a gravidade do fato. E são pessoas já com 17 anos, quase 18, na época do fato, já com vários antecedentes, né. Então, está mais do que demonstrado e nossos, governantes precisam ver isso, que o Estatuto da Criança e do Adolescente falha gravemente na parte infracional. Não é simplesmente baixar a maioridade. Acho que temos que arrumar uma solução. Existem soluções boas, por exemplo, 16 anos para frente, nos casos de crimes hediondos, a pessoa responde como maior. É uma das propostas. Acho bem viável. Existem outras também. O fato é que assim não pode continuar, porque realmente isso não atende aos anseios da sociedade, isso não protege o nosso povo. Nós estamos falando, né, de um crime bárbaro. A Dandara, na época, como foi noticiado pelo portal Gerais, ela ficou desaparecida por cerca de 4 dias e foi achada no meio de uma mata na região do bairro Primavera. Os suspeitos usaram as roupas íntimas da vítima para asfixiar. Essa brutalidade desse crime, Casé, eu acho que talvez vá de encontro com o que o senhor tem falado, né, porque é um crime que a gente vê uma brutalidade muito grande para ser tratado como uma infração de adolescente. É, isso é um ato gravíssimo. Nós estamos falando de um ser humano, de uma menina praticamente, que sofreu na adolescência, né, teve vários problemas já na adolescência, vinha tendo problemas, era muito jovem, né, foi aí estuprada por mais de uma pessoa, estou evitando ao máximo referência aos autores, né, mas foram mais de um, né, foi estuprada, foi assassinada, foi agredida, foi vilipendiada, eh, e depois o cadáver ainda foi ali abandonado com coisas jogadas por cima. Então um desrespeito enorme, não só a ela, mas a toda mulher, a toda criança, a todo adolescente, a todo ser humano. E também acho que, infelizmente, a nossa lei só nos proporcionar, no máximo, 3 anos para um caso desse também é um desrespeito à nossa sociedade. Isso tem que mudar.
E eles admitem o crime, eles confessam o crime? É, eles fazem acusações recíprocas, né. A gente falava também, né, e você citou aí a questão da violência contra a mulher, mas a gente vê que às vezes nasce essa violência, ela vem do da de quando criança. A Dandara, ela vivia num ambiente de vulnerabilidade social, ela tinha outros problemas também, e você acha que tão importante quanto discutir a violência contra a mulher é discutir e rever o estatuto e as condições das crianças e adolescentes? Sim, em primeiro lugar, a gente tem que proteger, até porque isso é o que está na lei, as crianças. A criança é a maior vítima de violência, não é a mulher, não é o homem, não é ninguém além das crianças, que geralmente não tem voz, não tem tanta divulgação, até porque a criança não vota, né. Mas, além disso, de proteger crianças e adolescentes contra todo tipo de violência, a gente tem que também ver a questão da punição para aqueles adolescentes ainda menores de idade, mas que já praticam crimes horrorosos como esse, por exemplo, hediondos, né, piores do que muitos adultos aí praticariam. Isso em todos os países do mundo desenvolvidos, existe uma diferenciação quando o ato é grave, como por exemplo esse. A pessoa não responde simplesmente como um ato infracional para adolescente, ela responde por crime. Nós temos que rever e discutir esse assunto no nosso país. Você já foi bem claro nessa necessidade de revisão, mas a gente vive um período eleitoral agora. Você acha que a redução da maioridade penal, ela tem que estar nesse debate, nesse momento? Isso tem que estar na pauta. Não a simples redução, não é só pegar, baixar para 16 e pronto, não é isso, né. Nós temos que fazer isso com consciência, com responsabilidade, para os casos graves, estabelecer uma idade limite, determinados delitos, como eu já disse, existem esses projetos em andamento, então existem muitas soluções, né, que não são, radicais, mas que podem melhorar muito a proteção da sociedade e a prevenção do crime. Isso tem que estar na pauta dos nossos candidatos. E agora o que que acontece com esses adolescentes? No final do ano eles chegaram a ser liberados, eles já estão, internados no centro socioeducativo novamente e cabe recurso tanto da parte deles como da parte da promotoria? Sim, já estão internados, do que eu tenho conhecimento, né, cabe recurso, da parte da defesa, com certeza terá. Da parte da promotoria não há necessidade de recurso, porque nós já conseguimos o máximo que a lei prevê, né. Nós esperamos que seja mantido pelo menos isso que a lei prevê, que eles cumpram essa medida socioeducativa e, quem sabe, melhoram, não voltem a delinquir. Porque agora também, se cometerem crime, já são maiores de idade e assim deverão responder. Existe a possibilidade deles cumprirem menos tempo? Existe. Normalmente é assim. Infelizmente, estou falando como é que é na prática. Isso não me agrada, pelo contrário, eu fico revoltado com delitos gravíssimos em que a pessoa cumpre lá uma medida pro forma. Realmente isso aí não é justo, isso não é correto, isso não atende ao que a nossa sociedade quer e precisa. Obrigada pelas informações. O Portal Gerais fica por aqui, mas vocês acompanham muito mais informações em nossas redes sociais e também em portalgerais.com, site de notícias do Centro-Oeste de Minas.